Olá, sétimo ano, bom dia, minha gente. E aí, preparados para mais um assunto sobre esse período colonial aqui do Brasil? Em especial, vamos conhecer hoje a economia colonial. Semana passada a gente viu é, sim, a população colonial, né? E a sociedade colonial. E hoje vamos aprender economia colonial, tá? Vejam, a economia colonial brasileira, ela é integrada ao processo mundial de expressão do capitalismo mercantil. Então, ou seja, tudo era visado em cima do lucro, tá bom? Baseada no monopólio colonial. Portugal tinha a exclusividade do comércio com a colônia. Colônia, nós brasileiros, tá bom? Especializada e dirigida para o mercado externo. Então, tudo que o Brasil produzia nunca ficava aqui a economia, o lucro, que era a forma do capitalismo. Era ligado para Portugal e Portugal para toda a Europa. É altamente pelo comércio externo. Internamente, tem caráter predatório sobre os recursos naturais. Técnicas agrícolas utilizadas são rudimentares e provocam um rápido esgotamento. A produção está centrada na grande propriedade monocultora e latifúndio. Nossa mão de obra escrava, primeiro dos índios, depois dos negros. Então vejam só, minha gente, os índios, eles de início foram, né, usados como mão de obra, só que eles não tinham a agilidade, não tinham a força que um escravo negro africano tinha. Por isso que a mão de obra indígena foi substituída pela mão de obra escrava. E a escravidão é o primeiro ponto aí que fazia parte da economia colonial. Por quê? Porque o escravo doava sua mão de obra, sua força, tá certo? Segundo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era dividida em um engenho e a economia açucareira. Então, os engenhos de açúcar são unidades de produção completas, em geral, né, eram autossuficientes. Além da casa grande, moradia da família proprietária e da senzala onde moravam os escravos, alguns tinham também a capela e tinham uma escola, onde os filhos do senhor aprendiam as primeiras letras. Então, junto aos canaviais, uma parcela de terras é reservada para o gado e roças. A casa do engenho possuía uma grande. Segundo ponto, a economia açucareira. Então, a economia açucareira estimava-se do final do século XVII e indicava mais ou menos 528 engenhos na colônia. Então, a economia açucareira era bastante forte, era bastante presente nessa parte aí, certo? Da cana-de-açúcar, da utilização e transformação da cana-de-açúcar. Também, sétimo ano, a mineração. Então, neste ramo da mineração, era utilizado o quinto e a economia mineradora. O quinto, certo, era a forma de quê? Onde a coroa portuguesa autorizava a livre exportação de ouro mediante o pagamento de um quinto. Era como se fosse uma espécie de imposto. Fiscalizar a atividade mineradora cria a intendência das minas, certo? Então, assim, o quinto aí era como se fosse um imposto onde a sociedade colonial tinha que pagar para o seu senhor porque estavam utilizando as suas terras, tá bom? Isso, gerava um maior dinheiro aí para a economia colonial. A economia mineradora, o chamado ciclo do ouro. Grande diversidade social para a colônia, onde se tinha a exploração das jazidas, não exige emprego de grandes capitais, permitia a participação de pequenos empreendedores e estimulava novas relações de trabalho, com a mão de obra escrava. Os escravos trabalhavam, certo, por tarefa e muitas vezes podem ficar com uma parte do ouro descoberto, mas isso era raramente, certo? Acontecia sempre situações de que o escravo escondia um diamante, uma pedra preciosa na boca, e quando isso era descoberto, o escravo era maltratado, que servia como exemplo o castigo dele para os demais para não fazer isso. Mas isso sempre acontecia e cada vez os escravos, até porque como uma forma de vingança, porque trabalhavam sem remuneração, eles serviam para o seu senhor, então eles acreditavam que dessa forma eles podiam ter uma melhor condição de vida, e na verdade nunca acontecia isso.
E também tem a presença dos diamantes, tá? Então, a exploração de diamantes toma, né, conta aí pelas vilas, certo? Em especial lá no estado de Minas Gerais, certo? A produção atinge grandes volumes e chega a causar pânico no mercado joalheiro europeu. Tá bom, minha gente? Então, os diamantes aí foram muito explorados aí na parte da mineração. E, por fim, falando aí da economia colonial, temos a pecuária, né? Aí a criação de animais. Pela ocupação do povoamento, certo? Então, a pecuária se desenvolvia lá no Vale do Rio São Francisco, certo? E as fazendas no Vale do Rio São Francisco eram o quê? Eram os latifúndios assentados em sesmarias e dedicados à produção do couro e à criação de animais de carga. Então, ó, minha gente, também era muito utilizado no sul do Brasil, certo? Como a criação de gado e a produção de charque, tá bom? Então, a gente encerra a nossa aulinha de hoje sobre a economia colonial. Um beijo, 7º ano, e até mais!